Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caminho dos Gigantes. E hoje não pode ser diferente, cada convidado nosso aqui traz uma história de gigante. Eu estou recebendo nada mais nada menos do que Marcos Brinhosa, atual coordenador do Núcleo Jovem de Santa Catarina, né, pela FCDL. Ele também é coordenador de serviços diretor de serviços da CDL de Florianópolis. Ele tem a primeira autoescola de Santa Catarina, a primeira franquia de autoescola do Brasil, e não podia ser diferente. Ele está aqui na mesa hoje para bater um papo conosco. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Marcos Brinhosa. Fala, Augusto, obrigado pelo convite, é um prazer participar do podcast, compartilhar um pouco do que eu já vivi e aprender contigo também nessa resenha que já nos bastidores a gente já estava trocando ideia e já foi de grande valia, já ganhei amanhã por ter vindo aqui. Show de bola. Cara, primeiro dizer que é um prazer te receber aqui, um cara tamanha figura, né? Esqueci na tua apresentação de falar que tu foi o primeiro ou o mais jovem presidente da CDL de Florianópolis, né, com 30 anos. Isso também é um marco, né, no associativismo. E, cara, cheio de marcos, né? Primeira autoescola de Santa Catarina, primeira franquia de autoescola do Brasil, o cara mais jovem a ser presidente da CDL. Então, assim, tem muito marco nessa tua trajetória curta. Tu és um cara jovem. Conta pra mim aqui o que te fez ascender tão rápido, né, na tua carreira, ou ter uma carreira de sucesso com tão pouca idade, tão jovem, e quais são as coisas que te levaram a isso, né? Seja a estrutura empresarial, familiar, quais foram os pontos que te fizeram chegar nesse grau que tu tá hoje tão rápido? Cara, primeiro eu vou te falar que sucesso é relativo, né? O importante é ser feliz no caminho e fazer as coisas com propósito, com amor. Eu digo que tudo que aconteceu comigo, assim, foram coisas que foram de formas naturais, sem ganância, sem aquela obsessão, sabe? Então, baixei cabeça, trabalhei e que nem jogador de futebol quando tá no banco de reserva esperando a oportunidade para entrar e assumir. Então foi assim que aconteceu comigo. Comecei nas empresas da família quando eu terminei o terceirão. Uhum. Então, na minha época, o vestibular era sábado, domingo e segunda. Uhum. Aí o vestibular da UFSC. Na terça-feira eu comecei a trabalhar com meus pais como vendedor de autoescola. Uhum. E aí, cara, eu sou agitado, sou hiperativo, fiquei lá 3 meses, e aí comecei a faculdade de publicidade, vazei que eu queria estágio, aí fiz um estágio não remunerado, depois fiz outro estágio, aí fui ser atendente, cara, olha a loucura, hoje a molecada que tá assistindo não sabe o que é videolocadora. Uhum. Eu trabalhei numa videolocadora, era estagiário de marketing, aí o meu chefe me pediu para ajudar na demanda dia 31 de dezembro, que tava lotado, que lá também era uma cafeteria e creperia, ajudei a atender, aí a minha carteira de trabalho está registrada dia 1º de janeiro de 2010, CLT como atendente de uma videolocadora e creperia. Aí trabalhei lá um tempo, eu saí porque eu sou vendedor, e aí eu vendia muito plano de videoticket, que era aqueles combos, assim, tipo 10 locações, 30 locações, e aí sai mais barato. Certo. Eu botava muito dinheiro pra dentro, eu falava pro meu chefe, cara, eu quero uma comissão sobre isso aqui, cara, eu tô antecipando receita pra ti. Aí não tinha, assim, então eu vou vazar. Aí meus pais viam que eu não tinha medo de trabalho, que eu era bom de resenha e bom vendedor, me chamaram pra trabalhar com eles aqui pertinho na nossa loja de Barreiros, foi o meu recomeço em 2010. Trabalhei lá por 10 meses e aí eu quis ter experiência fora, fui morar fora nos Estados Unidos como... fui desempregado naqueles intercâmbios de faculdade. Fiquei lá 3 meses e meio, fui desempregado, consegui emprego de quê? Adivinha? Vendedor? Vendedor. Pra variar. E aí fui vendedor de loja lá. E também fui ajudante de garçom no outro turno, porque não pode ter medo de trabalho, ainda mais quando é novo. Só que eu trabalhei só 2 semanas como ajudante de garçom, cara. Deixei cair molho shoyu na camisa de uma cliente, então fui demitido naquela noite. E aí voltei pra cá. E aí... isso foi em 2011, com 20 anos. Aí a minha mãe pegou um ritmo mais leve, eu fui assumir o escritório do centro, já tomava conta de Barreiros, aí meses depois minha irmã saiu, eu fiquei tocando centro, estreito Barreiros, e com 20 anos assumi a gestão das empresas ali, sempre com meu pai, meu grande parceiro de negócio, meu grande mentor, enfim, ele sempre assessorando, mas assumi a encrenca aí, a bronca com 20 anos. Certo. E aí é que surgiu meu caminho no associativismo. Perfeito. Porque eu estudava publicidade, não sabia merda nenhuma de negócios e eu precisava de ambiente para me desenvolver. Certo. Aí eu mandei, na época era comum, uns formulários de site. Entrei no site da CDL Jovem Floripa, mandei o formulário de contato, me chamaram para uma reunião, participei, fui entrevistado e tal. E aí comecei a fazer parte lá em 2011.
Certo. Acho que foi em junho, por aí, de 2011. 14 anos atrás. Isso. E aí... Só que, cara, eu era muito moleque, assim, não tinha tanta mentalidade ainda. Participava e a CDL Jovem era outro modelo naquele período, assim, também não era tão atrativo. Uhum. E aí chegou em 2014, que foi a grande virada da CDL Jovem. Isso eu já tinha feito grandes amigos lá, mas que aí a CDL Jovem explodiu. E eu lembro, cara, tiveram 2 passagens que foram muito importantes para mim na CDL Jovem no início, que me ajudaram. Uma foi o Pedro Paulo da Carioca, que ele foi participar de um almoço com os jovens e contar sobre a trajetória dele. Eu nunca me esqueço que ele falou da escolinha Carioca, que ele usava como se fosse uma metodologia para fazer uma esteira de formação de novas lideranças. Então, apostava nas pessoas para irem crescendo na empresa e capacitando e tal. Isso eu sempre procurei implantar nas minhas empresas. Então, eu sempre digo para ele quando eu encontro com ele, que ele é ex-presidente da CDL, assim como eu, falo assim, cara, nunca me esqueça da tua palestra e agregou demais. E a outra é o Marco da Montreal Ótica, que, cara, um grande amigo que a CDL me deu também ex-presidente, que foi contar sobre sucessão familiar, tudo que ele tinha passado e tal, e pra mim serviu, assim, demais nesse processo. Então, essas 2 palestras foram marcantes para mim nesse processo CDL Jovem lá no início. Aí, em 2014, teve a reformulação do CDL Jovem. Aí, depois, no final do ano, teve um evento onde me chamaram para ser ajudante de marketing. Eu ajudava o coordenador. Aí, fiz um trabalho legal. Me chamaram para ser coordenador de marketing em 2015 da CDL Jovem. Aí, a gente fez grandes entregas. Por isso, o Ivo, que era o coordenador geral, me chamou para ser o sucessor dele e eu assumi em 2016. E aí, é aquela coisa. Eu não era o vice-coordenador. Eu estava no time. Baixei cabeça, trabalhei e as oportunidades surgiram. Como nas empresas da família, não assumi nada por ser filho do dono. Sim. Cara, voltando assim, eu tenho TDAH forte, então a cabeça vai e volta, né? Pode ir que eu acompanho. Lá em 2010, cara, quando eu entrei na empresa do meu pai em Barreiros, que eu saí da videolocadora, eu entrei numa quarta-feira de cinzas, cara. O meu contrato de experiência lá na empresa acabava na sexta-feira de carnaval, eu não continuei. Comecei quarta-feira de cinzas com meu pai, só pra mostrar pra ele assim, pai, eu vou pegar junto, eu não sou moleque não. Então, quarta-feira de cinzas comecei a trabalhar, isso em fevereiro. E aí, cara, já no primeiro mês eu dobrei as vendas. Eu e a menina que trabalhava lá. No segundo mês, a gente dobrou as vendas de novo. Terceiro mês, a gente dobrou as vendas, isso lá em 2010. Aí, pô, eu lembro que chegou, depois de 3, 4 meses, cheguei com um papelzinho assim, desse tamanhozinho, assim, meio pequenininho. Aqueles de rascunho, sabe? Comparando 2009 e 2010, as vendas de cada mês, assim, ô pai, pô, eu ganhava 300 pila, cara, por mês. Eu assim, ô pai, pô, eu ganho 300 pila, dobrei as vendas aí. Me ajuda que eu te ajudo, cara, já tô te melhor ajudando. Isso aí. Aí ele aumentou, 400 pila tá bom? Eu assim, porra, mas tá, vamos embora trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar. Então... Não, já era 33% de aumento. Mas pra quem dobrou as vendas e ainda já recebia menos, cara. Então, isso aí, cara, foi muito positivo, porque meu pai sempre me foi criando, de certa forma, linha dura, assim, sem dar moleza. Então, as coisas aconteceram pra mim não por ser filho do dono, é porque eu mostrei resultado sempre. Certo. Assim, quando eu assumi as empresas da família, eu mostrei resultado, por isso que eu fui crescendo e o Coroa foi liberando conforme eu mostrava responsabilidade e resultado. Porque o meu pai, cara, pra quem conhece ele nas antigas, o bicho era muito mais bravo. Turrão. Hoje ele é tranquilão, hoje ele é bem de boa, porque ele já conquistou a confiança dele e tal, mas pra conquistar a confiança do Coroa foi uma grande jornada. Então tudo isso na minha vida sempre foi assim, cara, eu trabalhando e as coisas aconteciam naturalmente, assim, sem ter aquela obsessão. Baixar a cabeça, trabalhar, que o Papai do Céu abençoe e as coisas acontecem. Então, aí da CDL Jovem foi isso também, assumir coordenação geral. Assumi com 50 e poucos... 16, né? 16, isso. Em 2016, assumi a coordenação geral CDL Jovem. 50 e poucos associados. Eu entreguei com 118. Aquele feito que até hoje não tinha sido... Até hoje não, até no passado não tinha sido batido, né? Exatamente. E aí... andando umas 10 casas para frente, né? Ano passado, eu, como diretor de desenvolvimento da CDL, atuando com os núcleos na área comercial, provoquei o professor Antônio, que era o coordenador do Núcleo de Estratégias Empresariais, para que começou o ano com 50 e poucos associados, o Núcleo de Estratégias. Semelhante ao teu? Semelhante, o estudo de caso parecido. Eu falei, professor, preciso que tu bata o meu legado. Eu deixei com 118, quero que tu bata 120. Porque às vezes quando
é um legado antigo, o pessoal acha que naquela época era diferente, era mais fácil, as condições eram outros ambientes, pré-pandemia e etc. Então ele foi lá e derrubou o meu legado, que foi um estudo de caso bem parecido, e ele ainda entregou mais, deixou com 124. E aí esse meu feito de sair com 50 e poucos, e eu lembro que foi início de junho, a gente bateu 101, cara. Caraca, rápido. Rapidinho. E aí isso gerou o convite para eu me tornar conselheiro da CDL. Certo. Aí me tornei conselheiro em 2016 mesmo. 2018 eu entrei para a diretoria, fui para diretor de marketing, que na época tinha que ter 2 mandatos como conselheiro para entrar para poder ser elegível para a diretoria. Então 2017 não poderia, só 2018. Certo. Aí em 2018 realizei o meu sonho de estudante de publicidade, ganhei meu primeiro troféu Top de Marketing através da CDL com todo o time. Que massa, cara. Com a campanha Despiratize. Aí, cara, foi a maior loucura. Eu como diretor de marketing, cara, 2018 eu tinha 27 anos, né? Aí o senhor Ernesto Capone, que estava como vice e que ia assumir, um dia, ele é italiano, né? Um dia ele me chamou pra fora na reunião, assim. Briosa, vem aqui, eu quero falar contigo. A reunião rolando lá e ele me chamou pra conversar fora. Em outra sala, ele com um jornal na mão, assim. Porra, que merda que eu fiz, cara. Que esse coroa vai brigar comigo. Aí ele bateu o jornal no meu peito, eu quero que seja meu vice. Eu assim, tu tá maluco? Foi a primeira coisa que eu falei pra ele. Tu tá maluco, irmão? Não tô maluco. Eu sei que eu tô falando. E tem mais gente que acha que tu tem que ser meu vice também. Não precisa me dar resposta agora, me responde amanhã. Eu assim, caralho, olha só o que aconteceu. Tipo, só fiz o meu papel. Não tive a ganância, não tive obsessão, não tive nada. Só eu queria baixar a cabeça, fazer parte, fazer... E aí... Eu sei que eu não fui a primeira opção dele. Eu sei que teve um baita de um empresário que ele fez o convite e que o empresário estava no momento de desacelerar, queria se aposentar e não aceitou. Só que aquela coisa, cara, a gente tem que estar preparado para assumir quando as oportunidades surgem. Parece. E aí aquela coisa assim, né? Tu tem que estar rodeado de pessoas boas, de pessoas que te impulsionam. Cheguei em casa... Meu coroa tava deitado no quarto dele assistindo futebol. Aí eu assim, ô pai, não sabe a loucura. Foi a primeira pessoa que eu falei. O que foi, cara? Como é que foi a reunião, assim? Pô, o senhor Ernesto me chamou pra ser vice dele. Aí ele todo falou assim, e o que tu falou, assim? Eu falei que ele tava maluco, cara. Aí meu pai riu assim. E o que tu acha, assim? Porra, pai, como é que eu vou dar conta da autoescola e isso tudo, cara? Tenho medo, cara. Ele assim, cara, meu pai foi... fundador da associação das autoescolas Altesc há 1000 anos atrás. Sempre teve um trabalho associativista, assim. Meu pai foi um dos fundadores do sindicato das autoescolas. Sempre teve esse trabalho de trabalhar de graça em prol do coletivo, assim, da sociedade. Devolver um pouco, entregar um pouco. Isso. Aí ele assim, cara, se joga. Se joga que é uma baita oportunidade. Assim, porra, se o meu coroa aqui é meu chefe nas empresas dele. Eu já tinha a minha empresa, mas era meu chefe nas empresas dele. Meu grande mentor, meu guru, tá falando pra eu me jogar, eu vou me jogar. Aí, segundo que eu fui ligar o Luhan, um amigão meu da época de terceirão, que eu levei pra CDL, um amigo irmão meu, eu liguei pra ele e disse, ô Luhan, porra, nem sabe, tal. Ele assim, porra, top, Brinha, se joga, que animal. Eu assim, porra, falei com 2 caras errados, né? Falei com meu pai, falei com o Luhan. Só encorajando. Aí chegou, no outro dia, passeando com meu cachorro de manhã, liguei pro Marquinhos. Marquinhos é ex-presidente também, aquele que me ensinou sobre sucessão familiar e tal, na resenha, lá com a CDL Jovem. Marquinhos, porra, recebi esse convite, o que tu acha? Pô, top, amigo, se joga, não sei o que, assim, porra, cara, assim, só liguei pra gente que não deveria, né? E aí, aceitei o desafio e fui ser vice-presidente do seu Ernesto 2019 e 20, aí peguei uma pandemia em 2020, então foi um período bem caótico, desafiador. Cara. Foi foda. E aí, aquela coisa, né? Tava na esteira para ser o próximo presidente em 2021 e o Covid pegando e o bicho pegando total. Então, 2021 e 2022. E foi, cara, uma baita de uma experiência. Eu digo que eu amadureci ali, porra. Tantos anos, né? Cara, uma década, cara. 2 anos de gestão que me fizeram amadurecer. O ganho pessoal e profissional, assim, de amadurecimento foi absurdo. Então, aí foi isso, e aí, pô, quando eu digo que as coisas acontecem naturalmente, é muito louco. 2022, tem duas, que nem alguns tipos de carro que dizem que é uma alegria quando compra, uma alegria quando vende.
A mesma coisa ser presidente de CDL. É uma alegria quando assume, uma alegria quando entrega. Porque, cara, consome muita energia, né? Uhum. É uma agenda foda, é muita rotina operacional também para lidar da entidade. É uma entidade, tá entre as 5 maiores do Brasil. Uhum. Então, sair leve e tal, tudo certo. Agora vou tocar nos meus negócios e seguir a família. A minha sogra estava lutando contra um câncer. Ela descobriu câncer em agosto de 22, quando eu estava como presidente ainda. E aí, em início de 23, piorou bastante a situação. Ela faleceu dia 26 de março de 23. E aí, cara, eu até estava dando graças a Deus que eu não tinha mais compromisso, assim, né? Para poder... atribuição na CDL, né? Eu estava como diretor da CDL. Mas não como presidente. Como diretor, não estava como presidente e tal. E aí, minha sogra faleceu dia 26. No dia 27, cara, eu sou espírita, eu tenho um pouco de intuição, mediunidade, enfim. E é muito louco que no dia 27 de manhã, cara, eu me arrumando pra ir pra cerimônia de crematório da minha sogra, passou na minha cabeça assim, porra, e se o presidente Onildo da federação me chamasse pra ajudar no desafio? O que será que eu falaria? Assim, não, eu falaria que não, cara, que eu tenho que dar suporte pra minha família, ainda mais agora com o que aconteceu com a minha sogra. Fui lá pra essa cerimônia e tal. A gente voltou, tava dormindo, porque, né, 2 dias sem dormir direito. 4:30 da tarde, toco meu telefone. Era o convite pra eu assumir como coordenador estadual do CDL Jovem. Tipo, o que veio na minha cabeça, esse pensamento meio louco de manhã cedo. Concretizou à tarde. À tarde recebi esse convite. Eu assim, caralho, irmão. E aí depois que eu saí da ligação, eu cheguei pra minha mulher, assim, minha mulher tava na sala da casa da minha avó. Assim, pô, lembro como se fosse hoje. Tava minha tia e ela. Eu assim, pô, amor, olha só. Recebi esse convite aqui, cara. Mas eu tô pensando em recusar porque esse ano eu quero... Quero focar em ti. Porque o que aconteceu, eu sei que é foda. E a minha prioridade é tu. Pô, a minha mulher ela acredita mais em mim do que eu, pô. Ela sempre me incentiva a tudo, assim. Pra assumir CDL, ela incentiva. Pra abrir nova empresa, ela incentiva. Pra abrir franquia, ela incentiva. Pra viajar pelo estado, ajudando as CDLs, ela incentiva. Assim, tudo ela incentiva. Só que eu pensei, cara, eu tenho que dar um passo atrás, eu tenho que focar nela agora. Foda-se o resto. E aí, sabe o que ela me respondeu? Porra, amor, olha a oportunidade. Se joga, vamos junto. Assim, porra. Aí eu aceitei o desafio. E aí, de novo, a importância das pessoas, sabe? E sempre tem aquela coisa assim que... Isso aí vai pros solteiros, né? Porque acham que... hoje em dia o mundo tá muito acessível, né? Globalizado com esses aplicativos, com tudo. Então tá muito fácil pro cara ser solteiro e ter relacionamentos vazios e rápidos e etc, né? Só que tem aquele ditado que a mulher pode te levar pra baixo, mas ela pode levar pra cima também. E porra, a minha vida, assim, desde que eu tô com a minha mulher, só foi pra cima por ela sempre me apoiar, saca? Por ela sempre me dar suporte pras coisas. Então, imagina, se eu tivesse com uma mulher que não era parceira, não ia ter suporte pra ir tá subindo nesses degraus todos, né, cara? E aí foi isso aí que veio do estado. E aí no meio dessa loucura toda, assim, porque a minha vida sempre é muito acelerada, parece o WhatsApp velocidade 2, assim. Agora que com um filho de 8 meses é que eu tô desacelerando, assim. Mas antes eu gostava de sempre muito movimento. Em meio à presença da CDL, eu tinha aberto outra autoescola em 2020, no meio da pandemia. Eu inventei de abrir franquia de autoescola, me incentivaram e tal. Falei assim, cara, tu tem um modelo pronto, tu abriu uma autoescola em 5 meses, com tudo fechado, com pandemia, então se joga. E aí teve isso ainda para dar um caldinho a mais em tudo isso, e a gente foi a primeira franquia de autoescola do Brasil.
Certo. E aí aprendi pra caralho com esse Tá, processo deixa eu te também. perguntar uma coisa. Primeira franquia da autoescola, a gente sabe que modelo de negócio acerca de autoescola tu conhece. Desde os 20 anos trabalhando, em 11 para 21, 10 anos ali de experiência. Sim. Tô fazendo uma linha do tempo aqui. Pra quem não tá acompanhando, que eu consigo acompanhar porque eu também tenho TDAH, né? Mas quem não consegue, eu tô fazendo a linha do tempo. Então, 2011, 21, 10 anos de experiência, fazendo, começando com 300 pila, né? Ganhando a confiança do teu velho lá, mostrando pra ele com um papelzinho de rascunho que tu podia e queria mais, porque tava conquistando mais, então, consequentemente, o resultado Sim. seria realmente retribuir pra ti, de alguma forma, já assumindo as operações e tal. Em 2020 tivemos esse corte, né? Tu já estava na coordenação ou como vice-presidente da CDL, pegou a pandemia ali como um todo, e aí assumiu a cadeira em 2022. Não, 21 assumi. 21 tu assumiu, então já no 21 ali, também optou por fazer a franquia, foi em 20 ou 21? 21 a franquia. 21 a franquia também, então em assim... 20 eu abri a autoescola de Forquilhinhas. Certo. Abri 28 de outubro de 2020. E aí eu tava com medo de ir pra franquia. Uhum. Sabe quem que me incentivou isso aí? Quem? Meu pai. Teu pai que vai... Eu assim, pai, porra, cara, vai dar um trabalho do caralho. O que tu acha? Marco, vamos embora, cara. O meu coroa, eu tava com medo, porque tinha que botar um dinheiro na empresa da consultoria. É isso que eu ia te perguntar agora, é isso que eu ia te perguntar, se teve consultoria por trás ali, se teve... Mesmo com consultoria, foi mais fácil ou teve um monte de problema? Irmão, mais de 1000 páginas de manuais escritas. Tá. Sem IA. Sem IA, cara. Sem IA. Não tinha IA naquela época. Cara, foi surreal. Eu lembro assim, ó. Isso... Tem um ditado, quem vê close não vê corre, ou quem vê o palco não vê os bastidores. Pandemia, tá? Eu me mudei pra morar com a minha mulher dia 25 de janeiro de 2020. Como é que tu grava tanta data Cara, assim, porque aconteceu a data de casamento, eu não casei ainda, vou casar esse ano. Então, 25 de janeiro de 2020, eu me mudei com a minha mulher. Eu não tinha nem o escritório do meu apartamento pronto. Eu trabalhava numa mesa de plástico, irmão, aquelas brancas, sabe? Sim, sim. Eu e ela começamos assim, a mesa da sala era mesa de plástico branca, com cadeira de plástico, e aí depois chegaram os móveis ali da sala, dia 9 de março, cara, um pouquinho tempo antes de estourar tudo. E eu lembro eu naquela mesa de plástico, trabalhando no vucu-vucu da pandemia e os novos rumos e fazendo projeção, porque a minha ideia era, eu vou abrir Forquilhinhas, que tinha fechado uma autoescola lá em novembro de 19. Eu pensei, porra, eu vou abrir quando der uma amenizada ali, vou pegar o hype porque o consumo vai acelerar. Claro. Ninguém imaginava que ia demorar tanto tempo a sim. pandemia. Eu pensei, porra, vou abrir final do ano já pra pegar o verão e o hype todo. Mas aí é muita loucura. E aí, cara... Como deu tudo certo, eu naquela mesinha ali, porra, outro cara me incentivar. Meu cunhado, o Caio. Pô, Marcola, tu já tem o know-how todo, se joga pra franquia. E eu tenho amigas que tinham franquia e não deu certo. Aí eu assim, porra, eu tava com uma crença limitante, assim. Ele, foda-se, tu sabe, vai pra cima. Aí fui lá, falei com outro amigo, o Richard. Richard Mendonça trabalhou em grandes franqueadoras. Eu sempre pergunto pros caras errados, né? Eu assim, pô, irmão, o meu cunhado tá falando isso aqui, cara. Porra, o que tu acha? Tu que é do ramo? Porra, Brinhosa, o meu pai foi aluno da Brinhosa lá em Criciúma em 1900 bolinha. Minha mulher fez Brinhosa, passou por 5 autoescolas, não deu certo. Fez Brinhosa, passou. Vocês sabem tudo, irmão. Tu tá preparado, tu é um gestor. Faz essa porra aí, cara. Ela não deu certo por outras coisas. Aí assim, porra, eu naquela mesa de plástico... Lembro dessas videoconferências que eu tava fazendo com eles. E aí começou o processo. Aí eu fiz uma rodada, falei com mais de 10 empresas disso, de consultoria de todo o Brasil. Certo. Cara, o investimento era alto pra caralho, irmão. Era comprar 2 carros, cara. 2 carros pra autoescola. Isso só pra formatar. Sim. Aí eu falei com meu pai, aí ele assim, vamos, assim, tá, eu pago metade, paga metade, então. Fechou. Que início eu já tinha 2 autoescolas. Eu tinha dos ingleses, que eu abri em 18, e Forquilhinha 2020. E aí que a gente começou, cara, era reunião toda quarta-feira. Toda quarta-feira à noite, 7 horas. Das 7 às 8h30, 9 horas. Sagrada. Pra ir nutrindo. Era o manual de gestão financeira, manual de gestão de pessoas, manual jurídico, manual operacional, manual de marketing. Cara, a gente já tinha todos os processos da autoescola descritos, mas aí atualiza e claro. pá. E formata para a franquia, né? Irmão,
Foi louco. Aí, cara, aí foi o meu erro. Quem quiser franquear. Eu terceirizei o processo de venda. Que tem um erro, vai ganhar uma moedinha. Vai ganhar uma moedinha? Aí sim. Cada erro gera uma moedinha, né? Cara, o meu grande erro foi terceirizar a venda da franquia. Porque eu tava com muita coisa. Tipo uma 300 franchise lá, que é tipo, um tipo de empresa que eu comprei deles, né? Que eu tive uma franquia também. Então eu comprei deles, mas enfim, é só porque me veio na cabeça, não que seja eles, né? Mas a empresa que formatou eu botei pra vender. Uhum. Só que assim, cara, eu tenho expertise no negócio. Quando eu falo, meu olho brilha. Claro. Então assim, eu terceirizei, cara. E aí, rasguei dinheiro. Uhum. Perdi dinheiro pra caralho. Cara, dinheiro pra caralho. Bota aí, dava pra comprar Quantos carros? Mais uns 4 carrinhos. 4? Mais 4 carrinhos de O investimento era 2, aí agora não, mais 4 foi... O 2 foi o inicial pra, só pra sair formatar. Claro. Aí depois o FII mensal pra eles serem como se fossem representantes comerciais, mais verba de tráfego pago e tal. Cara, mais uns 4 carrinhos. Meu Deus. Aí peguei cenário, a gente começou a vender em final de 21 final de 21. Aí, até aprender e tal, quando estava ajustando, aí eleição, aquelas questões todas, assim, não vamos entrar em questão político-partidária, mas o caos que ficou final de 22 e início de 23, a insegurança, alguns contratos cancelaram, não quiseram prosperar nas conversas, e a gente fechou uma. Assim, são pessoas maravilhosas. Só que o meu erro, cara, é que eu vendi pro casal. Uhum. Só que quem foi operacionalizar foi sua mulher. Então, e era uma cidade de 11 horas de distância daqui, de carro, no interior do Paraná. Qual foi o erro? Cara, eu deveria ter analisado melhor que ela não tinha o perfil para lidar com a pressão inicial de montar uma empresa. Porque depois, quando tá rodando, o jogo é fácil. Claro. Agora, não é sempre fácil, né? Tem as questões que, às vezes, os imprevistos que tem que ter estômago para lidar. Mas aí começou a ter algumas questões que não fluíram, ela estava insegura, ela desistiu. Então, foi o meu erro na análise. Meu segundo erro. Segundo erro foi na análise do franqueado. Quer ganhar moedinha. Moedinha. Mas é que o segredo, irmão, é compartilhar o que não deu certo para as pessoas aprenderem, tá ligado? As dificuldades. Porque vir falar só história bonita é fácil, cara. Sim, exato. Então, eu errei nisso, cara. Eu vendi para um casal, mas quem foi tocar foi só ela. Tá. E aí eu errei, cara, porque eu deveria ter, já naquela hora, ido com os 2 pés, aberto com um funcionário meu, com um gestor meu. Certo. Para garantir que a operação fosse rodar, para garantir que tudo fosse funcionar. Que a pessoa já tem o DNA Brunhosa na veia. Certo. Trazia um investidor para botar ali dinheiro pro o meu gestor tocar essa operação, sair debaixo do meu guarda-chuva e tocar aquela. Claro. Foi meu grande erro. Enfim, mas faz parte do processo de aprendizagem. Certo, entendi. Show de bola. Cara, um apanhado gigante, falamos sobre franquia, falamos sobre a tua trajetória. Dentro disso, citasse algumas vezes teu pai. Sim. E aí tem um outro tema que é bem relevante que a gente pode trazer para cá, que seria a questão de uma empresa familiar, né? É o fato de, tu comentou que a tua irmã saiu, que a tua mãe esteve, que teu pai, que é o gestor, né, das empresas, que hoje tu tens alguns CNPJs que são teus e não necessariamente do teu pai, isso. Mas tudo isso envolve sempre a família. Como é que é para ti, ou como foi essa trajetória familiar, sendo que a gente teve ali a palestra no desenvolvimento para lideranças do estado todo, né? O Berlanda, que falou que a esposa dele está lá no financeiro, a filha dele no marketing, o filho dele na operação, em vendas, né? Então também é uma empresa familiar. Nós temos o Dudu Queires, que hoje é o presidente da CDL, como a 4ª geração dos Queires, né? E aí também coordena uma área, o Rafa coordena outra, que é o irmão dele, o Ronaldo, pai dele, coordena outra área, o seu Antônio está lá ainda, né, com toda a idade, mas com todo o ancião, né, com todo o conhecimento lá, coordenando tudo. Então, como é essa questão de empresa familiar? Eu, particularmente, não tenho, né, essa linhagem aqui, mas como é que é essa questão e como se trata isso? É diferente do normal? A questão do respeito, a Madeireira União, que é um parceiro nosso também, o Diogão ali com o Anderson,
também cita muito a questão do pai, o respeito com relação às decisões que ele toma, e as decisões são muito em conjunto, diferente do empresário que está ali sozinho, toma uma decisão, já faz girar, talvez é um caminhão um pouquinho maior de manobrar, ou realmente tem que ter um alinhamento, como é que funciona? Cara, não é fácil, tá? Os dois têm que estar bem preparados, os dois ou todos que estiverem juntos. Todos envolvidos. Uhum. Então assim, eu e meu pai... A gente tinha bastante atrito, porque eu sou acelerado e eu sou inconformado, eu gosto sempre de melhorar, mudar e tal. E o meu pai, hoje ele vai fazer 79 em maio, né? Então com 78 anos, pensa, vamos lá, 2000 e... Ele foi teu pai um pouco mais velho já, né? Sim, com sim. 30 e pouco, quase 40 e pouco. 40 e pouco? Meu pai se casou com a minha mãe aos 33 anos. Certo. Então o que pegou? Em 2011, meu pai, bota aí 14 anos atrás, tinha 64. Certo. E eu tinha 20. É um abismo um choque, de duas gerações. Então, ele não estava preparado para ver um jovem de 20 ouvir, anos acelerado. Um jovem de 20 anos acelerado. E eu, um jovem de 20 anos, não estava preparado para ter a cadência, a temperança e a habilidade de trazer para mim um coroa de 64. Os dois estavam errados. E aí o que aconteceu? Cara, a gente acelerou, explodimos. Em 2011, 2012, 2013 a gente explodiu de crescer. E aí, como eu era moleque, o que aconteceu? Cara, soberba, arrogância. Uhum. E aí a vida, me deu umas porradinhas pra eu conseguir... Essa vale. Vou fazer um lanchinho da tarde já com essas moedinhas. Então, cara, eu tava novo e explodindo de vender, crescendo pra caralho, e achando que era foda, assim, sabe? E aí a vida sempre ensina. E aí, 2014, a gente tomou alguns tombos. Eu fui demitido por muito funcionário, cara. Teve muita gente que saiu, e eles não estavam sendo da empresa, era porque estavam demitindo o Marcos como líder. Uhum. E aí, cara, eu vi que o problema era eu. E aí eu comecei um processo de busca de autoconhecimento. Foi muito legal. Então, desde 2014 eu faço o processo de autoconhecimento. Assim, todo ano faço alguma coisa eu gosto de mergulhar para ir vendo as crenças limitantes, as amarras que estão me prendendo. E sempre olhar o que eu posso me desenvolver. Essa inquietude, assim, sabe? E de não aceitar a mesmice. Eu quero o extraordinário, cara. Uhum. Então, e por isso que eu digo que o sucesso não é só questão profissional. Extraordinário é tu ter as relações humanas boas, tu ter uma saúde extraordinária, tu ter a família extraordinária, tu ter, enfim, uma qualidade de vida. E aí eu tive esse processo todo. E outra coisa que eu aprendi, cara, quando eu mudo, o entorno muda. Então, o meu pai começou a mudar a partir da minha mudança. Uhum. Quem olha o meu pai daquela época ou de antes e olha o meu pai hoje... Cara, a gente tem uma funcionária que trabalhou com meu pai lá em 2000 e bolinha e voltou agora para a empresa e ela nota a grande diferença. Eu tenho um funcionário de 2011 que está com a gente até hoje que nota a diferença. Uhum. Então, eu me transformei e ajudei ele na transformação dele. Certo. E aí, o caminho foi ficando mais fácil. Quando um foi entendendo o outro. Certo. Só que aí, cara, esse aí vale um corte. Maior acerto do meu pai. O maior acerto do meu pai foi me incentivar a abrir meu primeiro CNPJ. Vai criar a tua responsabilidade, amigo. Não era nem só isso, irmão. É porque foi meu tubo de ensaio, eu fazia as loucuras, ele via que dava certo, ele deixou eu replicar nas empresas dele. Legal. Faz lá na tua, se der certo, vem, se não der certo, morreu lá. E assim, eu sou um cara, eu falei lá que eu sou espírita e tal, sempre busco a espiritualidade. E tem uma senhora que eu honro muito, que é a Cladis, que ela é cartomante, né, cara? E ela é foda, assim, quase todo ano eu faço sessão com ela. E não tenho vergonha de dizer, porque ela vai mostrando caminhos e tal, sabe? E ela falou pra mim assim, ó, em 2017, conversa com teu pai que ele tem 2 projetos. Eu assim, pai tem 2 projetos? Porra, como se ele não falou nada pra mim? Conversa com teu coroa, tá? Meu pai,
eu sou o retrato do meu pai há 30, 40 anos atrás. Hoje, aquilo que eu dizia que ele era mais conservador e tal, é porque ele já estava coroa, mas... Amadureceu? Mas ele sempre teve a pegada de ser o número 1. O primeiro a ter os carros diferentes, o primeiro a trazer tecnologias. O coroa sempre foi inovador. Encabeçou o sindicato, encabeçou... Isso, então assim, eu replico esse modelo do meu pai, assim, que tá no DNA essa questão. E aí, o meu pai nunca para no escritório. E um parênteses, a minha família, quando eu estava lá fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, ninguém botava fé que eu ia voltar para a empresa, que eu ia tocar a empresa. Porque o meu sonho era estudar na Califórnia, na ESPM, fazer uma pós em marketing, viver na Califórnia, ter uma vida leve. De skate. Não, eu não era surfista não, mas ter uma vida leve na Califórnia, sem compromisso. Sim. E aí o meu pai, ele não fica no escritório dele. Ele tem a mesa dele, mas o cara não senta nem meia hora na mesa dele por semana. Ele tá sempre andando de um lado pro outro. E aí pra conversar com o coroa, tem que pegar ele assim rápido pra conversar. Aí conversei com ele na frente da autoescola do Estreito, naquele murinho de pedra que tem. Que foi meu avô que construiu aquele murinho de pedra lá. Massa, aquele murinho vai ficar eternizado lá sempre. Aí eu sei, o pai, a Clase me disse que tu tem 2 projetos, cara. Me conta o que tá rolando aí que tu não me contou ainda. Marco, abri uma autoescola nos ingleses e outra em São José. Eu assim, é isso? Então tá, deixa pra mim. Como um bom soldado, fui pros ingleses, comecei a olhar. Até que eu achei onde é a autoescola hoje. Era um estúdio de dança antes, cara. No segundo andar, não achava nada no térreo e tal. Levei o pai, tá aqui, pá. O que tu achou? Não é aquilo tudo. Mas tá bom pra começar. Pode assinar o contrato. Só que um parênteses. Olha só a viagem. Na pós-graduação que eu fiz a especialidade da pós-graduação de gestão de negócios da Fundação Dom Cabral. E aí, numa dinâmica lá, a gente usou minha empresa como modelo e surgiu a ideia de ter serviço diferenciado, carros melhores e cobrar mais caro. Daí que surgiram os nossos planos, Brunhosa CNH, Brunhosa Mais, Brunhosa Top. Que o Top é o mais rápido, o carro diferente e tal. Aí eu contratei uma pesquisa de mercado do Sebrae. Aí fica uma dica para quem às vezes tem que driblar os coroas, assim, para conquistar as coisas. Eu menti pro meu pai o valor da pesquisa de mercado. Na época era 7.800 ou 7.600, eu disse que era 3.800, porque era 2 vezes de 3.800. Claro. Contratei e mostrei para ele o resultado. Comprei um Fiat Argo HGT 1.8, aquele lançamento azulão assim, ele fez um barulho. Consegui uma negociação e falei, pai, se der merda, se não vender, eu compro o carro de ti, eu fico andando com esse carro aí pra... A merda é minha, o projeto é meu. Cara, deu tão certo, depois de um mês tivemos que comprar outro Fiat Argo desse, lá em 2017. Certo. E aí, por isso, eu pensava em abrir uma autoescola personalité, uma autoescola premium, focada nisso. Aí eu comecei a fazer estudo de mercado e eu vi que não ia dar certo uma autoescola só nisso, porque ia ser muito nichada, claro. E eu ia ter margem de contribuição para pagar a conta. Aí, só que eu já tinha aberto um CNPJ CFC personalité. Agora para aí, aberto CNPJ personalité, ok. Deixa eu te fazer Tu tinha um desejo. E a gente sabe quando o desejo bate forte ali, é complicado a gente dar recuar. Mas de qualquer forma, o que tu fez? Tu parou para dar uma estudada no sistema, né, para ver se de fato aquilo ali se encaixaria como um modelo de negócio, ser uma coisa só premium. E aí, como tu falou, não vou ter margem de contribuição, por quê? Por mais que eu atinja, sei lá, um número X, eu preciso... a pessoa tem que estar disposta a pagar aquele valor a mais. Tem que rodar a máquina, né, cara? Exatamente. E assim, pode ser que aonde eu instale não tenha esse público, pode ser que... Enfim, uma série de coisas. E tu deu essa recuada mesmo pela razão, né, no caso, porque tu foi estudar e viu que não dava... Só que eu, particularmente, já errei... Vou pegar uma dica pra mim. Eu já errei pra caramba. Vou te dar mais uma aqui. Eu errei pra caramba, foi quando eu botei o tesão na frente, né? Aquela questão de, não, concebi na minha cabeça, acho que é isso aqui. Muitos indícios dizendo, não, isso aqui pode e tem mais de 50% de chance de dar errado. Mesmo assim, a gente persiste porque a gente tem aquele tesão, né? Não, eu vou fazer aquilo ali. Mas enfim, era só um adendo para contribuir com a tua história. O CNPJ personalité. O CNPJ personalité surgiu disso. E ele estava ativo e parado, né? Aí tinha que abrir a autoescola dos ingleses, eu já tinha o CNPJ personalité. Certo. Na época, no Detran... o mesmo CPF não podia ter mais do que 3 CNPJs de autoescola. Tá. Meu pai já tinha 3. Tá. Então botamos um contrato social no meu nome, mas eu pensava, não vai ser minha, que eu não tenho um pau para dar no gato, vai ser do meu pai. CNPJ personalité, aluguei, contratinho de aluguel, eu assinei. Depois que eu assinei o contrato de aluguel, meu pai deu um tapinha no meu ombro assim.
agora essa é tua, toca. Eu assim, porra, pai, mas eu não tenho dinheiro, cara. Como é que eu vou montar autoescola, isso e aquilo? Assim, cara, eu vendo 2 carros pra ti, tu vai me pagando aos poucos, se precisar de uma grana eu te empresto, eu te ajudo, mas é tua, se vira. Cara, comecei, aí entra aquela coisa de tu ter uma reputação, sabe? Então, assim, o fornecedor dos móveis já me conhecia. Fez em 10 vezes no cheque a perder de vista. Eu tinha 4 cartões de crédito. Estourei o limite de todos eles comprando as coisas e tal. Eu lembro, irmão, eu não tinha limite para comprar os ar-condicionado da autoescola. Eu deixei para comprar quando foi ter a vistoria do Detran. Aham. Ia ter a vistoria, na semana anterior eu comprei, porque já tinha pago outras despesas e abri o limite, então, e daí surgiu o CFC Personalité, por causa daquele projeto que não foi pra frente, uma autoescola exclusiva premium, e aí o meu pai tem os CNPJs dele, a CFC Brinhosa, e a Razão Social, e as minhas são CFC Personalité, CFC Personalité Os Ingleses, CFC Personalité São José, Forquilinhas, e meu pai tem Brinhosa Limitada, Brinhosa Estates, Brinhosa Barreiros, então tem o Personalité e o Brinhosa. E aí, cara, olha só como no passado, lá antes de eu começar o processo de autoconhecimento, eu era muito da vontade, assim, de vou abrir caminho e deu, foda-se, nisso, tipo isso que tu falou, assim. Uhum. E aí tinha algumas dinâmicas de autoconhecimento, uma delas era andar na mata de olhos vendados. Tá. Cara, eu não tinha a sutileza de ir pisando, sentindo o caminho e vendo... Não! Foda-se, eu abri o meu caminho no meio do mato. E eu era assim. E aí o que aconteceu? Aí eu fui tomando umas porradas nesses treinamentos, assim, né? Não, tá errado, tu tem que sentir a sutileza. E aí eu digo sempre essa sutileza, assim. Em 2016, voltando um pouquinho sobre a questão de sucessão, eu pensava em sair da empresa. Porque eu achava que eu não tinha pra onde crescer dentro da empresa. Uhum. Aí, dentro de um treinamento que eu estava fazendo, teve uma dinâmica de constelação familiar. E foi a primeira vez que eu constelei. Uhum. E eu fui constelar meu futuro. E, porra, o resultado foi muito louco. Porque a consteladora disse, cara, o teu caminho nem é carreira solo, sem teu pai, e nem só com teu pai. Tu vai abrir uma terceira via que tu vai seguir com teu pai, mas tu vai abrir as tuas empresas. Eu assim, caralho, irmão, como que eu vou fazer isso? Mas, beleza. E aí depois conectou de o meu pai me incentivar a abrir esse CNPJ, foi o maior acerto dele. Uhum. Então, por isso que eu digo que é importante essa questão da sutileza de... não dá pra ir só na força bruta. E não tem só A e B também, né? Dá pra ter uma terceira vertente, dá pra ter Claro, pô. E não dá pra ir na força bruta assim, tem que ir sentindo os sinais da vida, e sentindo a sutileza, às vezes ir digerindo as coisas pra tomar a decisão. E aí aconteceu tudo isso aí, eu digo que, cara... deu super certo. Eu lembro outra coisa, cara, eu comecei, cara, em 2018 abri a autoescola com um Palio 2014 e um Onix 2015. Uhum. Eu comprei do meu pai. O Palio MLQ e o Onix QHF, se eu não me engano. Uhum. E depois, esse Palio, porque tem que ter no mínimo 2 carros, né? 2 carros, 2 motos pra abrir uma autoescola. Esse Palio eu peguei e usei pra abrir Forquilinhas. Entendi. Como um carro reserva. Então foi ele foi meu bebezão pra ajudar em outro processo também. Boa. E aí entra aquilo tudo que eu tava falando sobre a reputação. Aí, cara, meu primeiro carro zero, em julho de 18. Aí o Marfis, dono da Futura, porra, ele é amigo do meu pai desde que os dois eram moleque, assim. Aí ele assim, porra, Brianzinha, que legal, tal. Vou fazer uma condição especial pra ti. Pô, deu um baita desconto. Aí fui no Cicobi Creditan, que é a cooperativa despachante de autoescola. Aí meu pai foi meu avalista na compra dos primeiros carros. Uhum. E aí foi, cara. E aí o caminho foi mais fácil por causa da reputação. Uhum. E aí, cara, olha como é louco, né? Como a gente sempre produz padrões. Uhum. E aí isso dá uma resenha boa pra gente falar vários padrões que eu vejo, que eu repito do meu pai, e de coisas, às vezes, do inconsciente que aconteceu com meu avô, bisavô e etc. Perfeito. O meu pai, quando começou, cara, ele é muito grato a 2 senhores. Agora eu não vou lembrar o nome deles, posso estar fazendo confusão. Ele tinha loja de oficina e autopeça no Estreito. Uhum. E meu pai, porra, começou com 21 anos, pouca grana e tal, precisou parar o carro para consertar. Então eu chamava meu pai de professor, na época que a primeira autoescola, eu me era conhecido como professor. E ele foi consertar o carro, e esse coroa conhecia meu avô.
E na época não tinha cartão, boleto, Pix, Não, porra nenhuma pra juventude que tava assistindo hoje. E aí esse coroa falou pra ele, ó, como tu é filho do seu Altamiro, eu vou fazer pra ti em tantas vezes. Me paga por mês aqui, vou abrir essa concessão pra ti. Aí meu pai chegou, foi lá, era pra pagar de 30 em 30 dias, acho que em, sei lá, em quantas vezes. Meu pai em 1, 2 meses foi lá e quitou. Foi pagando antecipado. Aí o cara, não, professor, não precisa pagar antecipado. Não, vou pagar. Vou honrar isso aí que o senhor me deu. Meu pai sempre comprou depois peça com ele pra honrar a ajuda que deu lá no ajuda que início. ele deu, claro, legal. E o outro coroa, ele tinha... eu sei que essa da oficina, se não me engano, era Vieira, o sobrenome, e dessa outra aqui é o Rocha. Ele tinha posto e tinha também os ônibus. E aí, ônibus de linha. E aí meu pai comprou um caminhãozinho antigo, assim, todo fodido. Mas era o que dava pro dinheiro que ele tinha na época. Aí o coroa viu, o caminhão foi abastecendo posto e tal. Mandou o fulano de tal lá pegar os pneus lá da garagem que era de ônibus, pegar pneu meia-vida. E dá pro pai pra colocar no caminhãozinho. O pai assim, porra, doutor, mas eu não tenho como pagar, não sei o que, calma, aguenta mais um pouquinho. Não, professor, vou botar aqui e tal. Não, mas quanto é que vai ser? Como é que eu te pago? Não é pagar, é presente meu pra ti. E aí, cara, meu pai abasteceu com ele até ele fechar o posto. Meu pai falou que ele era sediado por todo mundo para abastecer nos seus postos de gasolina, que eles davam ainda a engraxada, que eles engraxavam as escovas, sei lá o que era dos carros lá, periodicamente e tal. E todo mundo ofereceu pro meu pai a rampa, não sei o que. Eu não sei como é que era o procedimento antigamente. E todo mundo oferecia, sediava pro meu pai. Meu pai, não. Esse cara me ajudou quando eu tava começando, eu vou abastecer com ele até quando ele tiver posto. Aí quando esse cara foi encerrar o posto, ele chegou pro meu pai e disse, ô professor, vou te contar uma coisa. Eu sei que todo mundo te assediava pra tu abastecer com ele, te oferecer um monte de coisa. E tu sempre foi fiel, abasteceu a mim. Sou muito grato, honro demais. Mas eu tô vendendo meu posto agora e tal, então assim, a partir de agora tu fica livre pra abastecer em qualquer outro lugar. Então, porra, meu pai sempre me ensinou essas coisas, sabe? E aí, tipo, ele conseguiu começar e prosperar graças a esse suporte da família do meu avô. E depois ele replicou isso comigo. Então, assim, se eu tive apoio de fornecedores e até apoio dele, porra, não tenho o que falar, sabe? E o meu pai sempre diz assim, cara, a gente tem que construir sempre relação duradoura. Então, tu vai ver, cara, o posto que a gente abastece, assim, a gente abastece em 2 postos, mas eu fui obrigado a mudar por geolocalização, que não tinha como, mas o outro a gente abastece no posto Coqueiros, cara, deve dar o quê? Uns quase 20 anos, irmão. E não saímos. Tem proposta de outros postos, eles falam, não, mas o daqui, que é perto do Coqueiros, eu não vou tirar. Sim. Tem vários fornecedores muito antigos. O cara do nosso rastreador é o mesmo desde que eu comecei com o rastreador lá em 2012. Caralho. O contador é o mesmo há 57 anos. Então a gente sempre prioriza relações duradouras, cara. E aí isso acontece porque as pessoas enxergam verdade nisso, enxergam lealdade, e aí um ajuda o outro. Porque a vida dos negócios é cíclica, né? Uma hora tá por cima, outra hora tá por baixo, tu tem que ter sempre suporte daquelas pessoas que vão poder estar do teu lado e te ajudar. Sim, show. Cara, ouvindo tudo isso, tem aí questão de honraria, né? Honrar as pessoas que estiveram no começo, que te estenderam a mão não necessariamente quando tu tinhas alguma coisa para dar em troca, mas que perceberam que era um cara trabalhador, batalhador e tudo mais. Eu tenho o hábito de ler a Bíblia faz 3 anos já que eu leio Provérbios todos os dias. Eu leio dia 1 eu leio o primeiro, dia 2 eu leio o segundo e por aí vai. Quando o mês termina ali em fevereiro, um pouquinho antes, né, dia 28 ao 29, eu leio os outros 2 no mesmo dia, no 28 e 29. E volto lá no primeiro dia de março, já começa de novo o dia 1º. E ali tem muito essa questão do preguiçoso vai passar trabalho, né? O preguiçoso, ele tem preguiça de levar a comida até a boca. Passei na vinha do preguiçoso, estava tomado de erva daninha, né? Agora, quem acorda de manhã cedo, trabalha com diligência, esse nunca vai passar fome, né? Isso tá lá na Bíblia, cara, tá lá em Provérbios. Então, assim, tu sempre falou isso, né? Papai do céu, trabalho e
baixa a cabeça, trabalha e o Papai do Céu abençoa. E é isso, né, cara? Tá lá na Bíblia, tu executa e faz com que isso aconteça de maneira natural. Além disso, né, Briosa, mesmo baixando a cabeça e trabalhando, cara, tem a forma certa e a forma errada de trabalhar. Sim. Tu fala das relações duradouras, tu fala de um ambiente justo de legislação, né, onde tem uma competição justa, né, com uma regra pré-definida e que todos respeitam aquela regra. Então tem uma forma certa de trabalhar. Não à toa a empresa tem 57 anos, pelo que eu percebi agora, né? 57 anos. Eu já sabia que tinha muito tempo, não sabia que era 57. E tu foi aluno? Eu fui aluno, eu não tinha comentado até agora. E não só isso, quando eu falei assim, pô, cara, convidei o Marcos Brinhosa, ele aceitou e tal. Falei pra alguns da minha família. Todos fizeram Brinhosa, e eu não tô falando aqui pra ti. Porra, todos fizeram Brinhosa. Cara, porque... Não, eu fiz lá também. E a maioria no centro, que eu morava no centro. Mas sabe o que eu te digo, cara? Isso aí que eu aprendi com meu pai. A gente sempre trabalhou para honrar o nosso nome, né? Para que o funcionário possa estar com um uniforme e fazer compra no mercado tranquilo, sem ninguém xingar. Eu já tive casos que funcionário foi alugar um apartamento com uniforme. E com uniforme aí facilitou o jogo para ele, cara. Massa. E o meu avô, por parte de mãe, sempre tinha um ditado, né? Ele dizia que a bandeira dos dias, que é o sobrenome dele, podia estar rota, podia estar velha, podia estar gasta, mas nunca podia estar manchada. Então esse é o segredo, cara. Trabalhar certinho para que... Imagina se tu tivesse tido uma experiência ruim ou visto que a gente era pilantra. Não teria esse podcast? Nunca ia estar conversando não contigo teria esse podcast. Show. Aí agora deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu também já mudou muito de um tempo pra cá, tu mesmo falou, né, que depois começou a ter um autoconhecimento, a procurar isso pra ti. Quais foram, me diz aí, alguns hábitos ou algumas coisas que tu coloca na tua rotina que te fazem ter uma prosperidade ou que te fazem ter um alto rendimento, seja na vida pessoal ou na vida profissional. A que tu acredita isso, né? Quando eu era mais novo, adolescente, às vezes a gente tem vergonha de Deus, né? Vergonha de dizer que é religioso e etc. Eu estava afastado dele. E em 2022 tava com muita ansiedade. E aí a Tânia e o Josemar me fizeram um convite para fazer o tratamento no Núcleo Espírita Nosso Lar, para ansiedade. Eu cresci fazendo o evangelho com a minha mãe e tal, estudando, só que tinha abandonado. E aí isso me trouxe de volta. Então assim, cara, depois disso foi aquele caminho de reconexão, aproximação com Deus. Então, tenho o hábito diário também de ler o Café com Deus Pai, e depois eu leio o Evangelho, leio uma passagem do Evangelho para inspirar, para trazer alguma questão pro dia. Isso para mim, eu vejo que, cara, ajuda muito. E aí, cara, olha só a loucura. O Café com Deus Pai eu gosto porque ele fala uma linguagem muito atual, é muito fácil, né? E aí, ano passado, ele teve uma passagem lá no Café com Deus Pai que disse que mais ou menos como se a gente consegue fazer 90%, mas 10% tem que ser Deus. Não adianta a gente querer ir na força para fazer e eu vou fazer e vai dar certo. Não, porque Deus tem que querer. Sim. Cara, a partir do momento que eu comecei a seguir mais isso, o caminho ficou muito mais leve. Porque eu sei o que eu tenho que fazer, não posso ser negligente, omisso e preguiçoso, mas eu tenho que ter certeza de que, cara, tem não depende tudo de mim. Tem alguém no comando, se não é pra ser agora, vai ser depois. Então, o caminho fica mais leve e só confiar no cara. Então, isso facilita. Outra coisa, cara, tem que ter um sono, boas horas de sono. Sei que com filho pequeno é mais difícil, mas aí eu e a mulher a gente reveza, cada dia de plantão de um. Essa noite foi meu plantão, foi mais intenso. Alimentação, esporte. Esporte. Sinto muita falta. Desde que eu descobri que eu ia ser pai, eu descobri, cara, isso é outra loucura que eu falei da mediunidade e tal. Eu tava correndo uma maratona em Jurerê. Meus pais têm casa lá, fui criado lá, então assim, era especial pra mim. Lá pelo quilômetro, 40, começou na minha cabeça, imagina se a minha mulher estivesse grávida. E se ela me contasse depois de uma maratona, que pra mim maratona é a melhor coisa que tem, cara. Imagina se ela me contasse que tá grávida depois de uma maratona, ia ser surreal, imagina. Aí eu pensando, não, mas minha mulher... Isso no quilômetro 40. Mais ou menos isso. Aí minha mulher, minha mulher nunca ia conseguir aguentar, porque minha mulher ansiosa, quer falar rápido. Presente de aniversário ela me dá antes do dia sempre. Então assim, ela não ia aguentar a surpresa, tá? Irmão, eu cheguei, fiz banheira de gelo,
saí. Aí ela me abraçou, me beijou. Tá feliz? Tô. Ela assim, quer ficar mais? Tá grávida? Tô. Assim, caralho. Foi surreal, cara. Foi surreal. Foi a melhor maratona da vida por causa disso. Claro. E a loucura que ela tinha descoberto naquela noite, que ela tava com alguns sintomas que não eram nada demais. E aí eu fui dormir cedo, porque eu ia fazer maratona. Aí ela tava acordada. Aí a minha mãe acordou meu pai. 11 horas, 11h30, mandou meu pai ir na farmácia nesse horário. Meu pai foi na farmácia, comprou um teste de gravidez, chegou, ela fez teste. Meu pai, minha mãe e ela sabiam que tava grávida, eu dormindo, ninguém me contou nada, me contou quando tinha maratona. Irado. Então assim, cara, maratona me ensina pra caralho. Maratona e o banho de gelo. Tem gente que fala, é modinha. Eu comecei banho de gelo quando não tava na moda, quando não era hype. Eu comecei em 2021. O pessoal fala que eu sou flamenguista depois de 2019. Eu tenho foto da infância, recém-nascido. Eu comecei quando fiz uma mentoria com o Daniel Oliveira, que é um ultra triatleta. O cara já fez acho que 15 Ironman em seguida. Aí ele me ensinou respirações, que eu faço todo dia, banho de gelo e tal. E aí... Isso tudo comecei antes da moda. Que nem corrida, hoje tá na moda. E eu sinto falta disso. Não tô mais fazendo longa distância porque aí entra naquela questão de tu saber o que é prioridade. Porra, hoje a minha prioridade é minha família. Uhum. O esporte não é o primeiro plano. Então, assim, esse ano eu quero voltar a fazer a maratona. Quero correr 57 km em agosto, em honra aos 57 anos da Briosa, completados agora no mês de fevereiro. Que em 2020 eu corri 52 km quando a Briosa fez 52 anos. Nossa. Corri na pandemia com máscara, 52 km. Então, só que tudo é tempo, né, cara? Então, assim, e o que eu digo, assim, pra quem vai ser pai, dar suporte pra esposa, porque não dá pra mulher ficar só carregando fardo sozinha. Tem que dividir bem isso aí, sabe? E pra que a mulher possa ter independência, voltar a trabalhar e tal, dividir, pra não ficar pesado só pra ela. Boa. E não tem nada que pague, cara, os momentos com o filho, chegar em casa e ele vir engatinhando assim, pegar na perna e olhar e rir assim, cara, irmão, isso aí recarrega qualquer energia. Irado. Cara, a gente tem um hábito aqui, as moedinhas foram de propósito, eu vou te devolver aqui, ó. Vou te dar outra que tá aqui também reservada. A gente tem o hábito de dar um presente pro convidado. E como tu é um cara que contribui muito com a sociedade como um todo lá, dentro da FCDL, da CDL, eu trouxe pra ti. As moedinhas são um complemento do presente, né? Então eu queria que tu abrisse aqui pra gente, pra te mostrar o que é o presente, pra simbolizar todas as contribuições para a sociedade que tu dá, né? Aí tu vai alocando as moedinhas aqui e aí esse caminhãozinho tem mais ou menos, deve ter mais ou menos a idade. Mas aí tu já falou o que é, cara. Mas tu vai ver, porra. Tu vai ver. É um cofrinho, mas é simbólico. Eu trouxe em formato de carrinho por causa da Briosa, né? Mas a ideia é trazer pra ti realmente que isso aqui, cara, já deve ter contribuído simbolicamente com a vida de muita gente, né? O caminhãozinho que teu pai teve que trocar o pneu e tudo mais. E dentro dele, cada historinha, cada carreto que ele fez deve carregar uma moedinha e uma contribuição pros demais, né? Então, isso aí é realmente pra simbolizar. Moedinha simbólica também. Mas ficou bacana aqui. Espero que tenhas gostado, cara. E eu queria pedir para que de última posse aqui tu desse da tua palavra algum conselho já dentro desses todos que tu já desse, né? Agora mais específico para aquele empresário, cara, que tá começando, aquele jovem empresário que tá na sua carreira, passa por dificuldades, e a gente sabe que passa. Eu encontrei muito mais facilidade a partir do momento que eu comecei a me envolver no associativismo, porque respirava aquele ambiente próspero, aquele ambiente onde todos procuram uma solução para o seu negócio, e eu entendi que, de fato, essa seria a maneira mais fácil de eu abreviar meu caminho, já que eu não tinha nenhuma referência familiar para seguir, né? Então, para mim, era um mundo totalmente descampado, desconhecido. Eu precisava realmente me envolver um pouco mais. Errei muito no começo da minha jornada, são 8 anos empreendendo, 5 anos eu errei demais, até inclusive acho que foi muito, mas me deu uma casca muito grossa. 3 anos pra cá, onde eu vim me envolvendo com associativismo, eu comecei a ter um pouco mais de facilidade no meu caminho, porque eu não erro mais com meus erros, eu erro com o erro dos outros, né? Ou eu deixo de errar pelo erro dos outros, né? Por conhecer antecipadamente, por pegar palestras de qualidade como foi essas que tu citou, que te deu referência lá, eu passei por algumas também, e isso tudo vem me deixando um pouco mais habilidoso para lidar com as tarefas diárias e com os desafios diários. E aí eu queria que tu, com toda essa experiência, com toda essa bagagem, deixasse para o empresário que está começando uma palavra aí de incentivo para que ele continue e para que ele procure também o associativismo de alguma forma, né? Cara, primeiro é que não existe caminho fácil assim, que às vezes a nova geração acha que vai fazer um lançamento, vai fazer um vídeo, vai viralizar, vai fazer o primeiro 1 milhão rapidinho. Cara,
Não é assim que o jogo acontece. Tem que ter... É que nem uma maratona, irmão. A trajetória é longa, tem que ter persistência, tem que ter conforto e desconforto. E o principal, tem que ter pessoas especiais ao redor. Família, que é quem vai aguentar o tranco do teu lado. Amigos, que é quem vão te ajudar, te trocar ideias, às vezes só te levar para espairecer, para mudar um pouco a vibração. E tem que ter os mentores, né? Que podem ser os próprios amigos. Mas tem que ter gente foda que tu se inspira, que tu vai conversar e vai falar assim, cara, tô nessa merda aqui, o que tu faria? Ou tu já passou por algo assim? Então, sozinho o jogo é muito mais difícil. Eu acho que é impossível. Que ninguém tem força de conseguir carregar o mundo sozinho. Mas se tu vai tendo pessoas especiais ao lado, o jogo fica mais fácil. Show. E outra, né? A molecada tem muita pressa. Cara, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Todo mundo esperou, pelo menos 6, 7, quando nasce muito rápido, 6 meses pelo menos para nascer, mas a maioria espera 8, 9. Então assim, cara, espera um pouco, tenha paciência que tudo no tempo de Deus aí vai dar certo. Show de bola. Meu irmão, muito obrigado. Espero que tenhas gostado de participar aqui do podcast. Obrigado pela entrega, né? Chegou a ter os olhos lacrimejando por 2 vezes. Entendo essa tua intensidade, cara. Respeito bastante essa questão de expor as emoções. É difícil, né? Na frente das câmeras ainda, uma coisa que vai ser exposta. Sim. Mas eu respeito e admiro muito, né? Passei a te admirar ainda mais. Eu sei que tu és um cara totalmente influente. Aqueles 2 dias de treinamento que nós tivemos lá na FCDL já tinha mostrado isso, né? Um cara que briga pela juventude, pela liderança jovem aqui no estado de Santa Catarina e faz isso com um brilho nos olhos, com um gosto enorme. Então, admiro ainda mais depois desse bate-papo. Muito obrigado por ter vindo aqui e aceito o convite, tá certo? Obrigado, Augusto. Obrigado a todos que estão assistindo aí. Espero ter contribuído para que todos possam ter uma jornada um pouco melhor, de sucesso, que tenham aprendido com meus erros e aprendido também que a gente tem que honrar quem nos ajudou sempre. Show de bola. Eu vou para a câmera central agora, então, olha lá para mim. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Caminho dos Gigantes. Valeu, até a próxima.